Igreja linda do Senhor, a noiva de Cristo. Essa semana uma pessoa estava falando comigo assim, eu tenho que curar meu coração e esse ano eu preciso voltar para a igreja porque a minha história com a igreja foi uma história muito complicada. Aí eu falei para ela, experimenta olhar para a igreja como a Bíblia ensina, experimenta olhar para a igreja como a noiva de Cristo. Como o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça, e o amor no seu coração vai se alinhar. Feche os seus olhos. Querido Deus, a sua palavra, ela é exatamente o que ela diz, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é para ontem, para hoje e para todos os nossos dias. Ó Deus, a sua palavra nos leva para mais perto de Ti. A sua palavra clareia os nossos corações, o nosso entendimento. Ó Pai, obrigada por esse presente da Tua palavra deixada para a Tua igreja, Deus, para os Teus filhos. Nós celebramos e oramos agora, Deus, que a nossa mente seja cativa. Todo pensamento cativo, como a Bíblia ensina, para que possamos aproveitar e ouvir aquilo que o Senhor deixou, porque o Senhor quer falar conosco. Então, estamos aqui diante de Ti, que nenhuma distração, nenhuma preocupação, nenhum espírito maligno, nada tenha poder sobre as mentes agora, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Eu não sei se você está no plano de leitura anual da Bíblia, mas a gente começou de novo. Então, quem está? Levanta a mão só para eu ver aqui. Que bonito! Quem meio que estava assim, vendo as coisas passarem e não tinha se tocado, dá tempo. Nós temos ele para você pegar lá no site, você pode pegar com o seu líder de GA. Acabou o impresso ali na recepção, mas já chega sexta-feira para você pegar o seu, tá? O meu está por aqui dentro em algum lugar. Então, você que gosta do impresso, como eu, para riscar e marcar, você pode estar pegando domingo. E a gente está no livro de Gênesis e no livro de Provérbios. E hoje, a palavra de Deus para os nossos corações, pode colocar, deixar o slide aqui, o do título, um que está prontinho aí? Hoje, o título da nossa palavra, o tema da nossa palavra, vamos ler juntos? Sua família. A Bíblia é fenomenal, porque a Bíblia, todo o tempo, ela é rica. Não tem aquela história de você dizer assim, eu já conheço. Gente, Deus nos dá tesouros. Nas mesmas histórias, Ele nos dá novos tesouros. Essa é a riqueza da palavra de Deus. E agora, nesse plano de leitura, nessa caminhada em Gênesis, olha, cada vez que eu lia sobre a força que o justo tem de levar a sua família com ele para a arca, ela é tão poderosa, ela é tão maravilhosa que eu pensei, precisa ser dividido com a igreja nesse início de ano. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 6, a Bíblia diz que o Deus olhou para a terra e ele viu a perversidade do homem, lá no capítulo 6, no versículo 5. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E aí a gente continua lendo Gênesis. E Deus fala assim, Deus olhou e Ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Mas ao Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E aí no versículo 9 diz assim, esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Quando a gente olha para o mundo hoje, quem é que sente assim uma tristeza e até mesmo uma surpresa com tantas atrocidades, com tanto sofrimento, com tantas coisas acontecendo, que cada vez sendo mais comum
A gente vê pessoas se distanciando de Deus e o seu coração sofre. Quem sente isso? Quem sente essa dor no coração? Quem olha e fala, gente, onde a humanidade vai parar? Vocês já pensaram isso? Vocês já pensaram como vai ser com os nossos filhos, no caso de vocês, no meu caso os netos, e no caso de vocês os filhos e os bisnetos, como vai ser com a próxima geração? Eu quero dizer para você que a Bíblia é a mesma. Ontem, hoje e todo sempre. O mundo pode estar perverso, o mundo pode estar mal, atrocidades podem estar acontecendo, pecados cada vez mais comum, mas Deus não está cego, diga, Deus não está cego. Deus não está surdo. E Deus é fiel. Então Deus olha para a terra, Deus olha para a terra. E quando eu fui para esse capítulo de novo, mais um ano, novamente, Deus olha e diz assim, Ele mostrou benevolência a Noé. Aí você pensa, a família de Noé, Noé e sua família. Mas você vai para o texto, Deus chama Noé e fala para Noé assim, olha Noé, está acontecendo isso, a terra está corrompida. Repete tudo isso. E fala assim no versículo 14. Você, porém, fará a arca de madeira. E continua. Aí Deus dá todas as instruções. Deus está dizendo que não importa como o mundo esteja hoje. Porque você, porém, diga eu, tenho uma missão dada por Deus. E é isso que a gente vai estar vendo aqui. Porque tem tudo a ver com a nossa geração e com as futuras gerações. Como eu respondo quando Deus fala comigo, dizendo, você, porém, Samira, você, porém, Petri, você, porém, Léo, como é? Como é que a gente vai reagir? E Deus dá toda a ordem. E lá no versículo 19, quando ele conta para Noé que vai mandar o dilúvio, ele diz, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará aonde? Na arca, um lugar de salvação, um lugar de proteção, um lugar onde você não vai sofrer as consequências que os perversos sofrerão. Um lugar preparado por Deus, de paz e de cuidado. E ele fala para Noé assim, você entrará. A minha aliança, estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E aí no versículo 22, diz assim, Noé lhe fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Tem várias vezes, gente, tem várias vezes isso escrito. No decorrer da caminhada, que a gente não vai ler os detalhes aqui, porque você vai estudar em casa, você vai sair daqui querendo relembrar. O tempo todo que Deus falava, Noé fazia como Deus dizia. Não tem como levar a próxima geração para a arca na desobediência. Não tem como levar a próxima geração para um lugar seguro, um dia sendo obediente, outro dia sendo desobediente. Há um caminho de retidão. Quando Deus chama o filho e diz, isso aqui vai acontecer como consequência para todo esse povo. Você, porém, eu tenho algo especial para você. Mas continua me chamando a atenção quando começa o capítulo 7 assim, Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família. Agora, gente, olha o que vem depois. É de constranger o nosso coração. Deus fala assim para Noé, você é o único justo que encontrei nessa geração. Nesse texto, gente, não está escrito, igreja, não está escrito, Noé, você, sua esposa, seus filhos, suas noras. Está escrito isso? São os justos dessa geração? Não. Por causa de um homem justo e íntegro. Bastou um com uma obediência inabalável para que as promessas de Deus
alargassem, fossem alargada, estendida para toda a sua família. Quem recebe? É muito profundo, gente. É muito profundo. A gente quer entrar na arca com a nossa família. Quem fechou a porta da arca? Quem fechou a porta da arca? Mas quem construiu a arca e a porta da arca e manteve ela aberta para todos entrarem? Noé. Cada um de nós tem uma responsabilidade de construir algo conforme a direção de Deus para a nossa vida, de forma obediente e precisa, com uma porta aberta para aqueles que amamos virem junto conosco. E não só esses, mas as gerações futuras, porque Deus é um Deus de gerações futuras. Se você for ler até o fim, você vai ver que acaba a história de Noé dizendo que ele obedeceu a Deus. A vida dele foi uma vida de obediência. E assim vai. Então, esse texto aqui, ele é impressionante. Nós estamos fazendo algo. Construindo algo grandioso. Para que aqueles que amamos, venham conosco. E no final, depois, quando encerrou o dilúvio, no capítulo 6, no versículo 17, diz assim, capítulo 6 não, no capítulo 8, no versículo 20, depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu ao Senhor como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentia o aroma agradável. Deus nos ensina pela sua palavra que para que a nossa família entre na arca, para que haja um futuro para as gerações que amamos, a nossa vida precisa ser de integridade, de obediência e de adoração a Deus. Todo tempo você vai ver na história que Noé parava e oferecia um culto a Deus. Noé não ficou preocupado, Noé não ficou desesperado, Noé não ficou procurando explicação. Ele sabia seguir instruções. Ele sabia não saber o que aconteceria. Ele sabia o que era depender de Deus. Hoje nós precisamos ir num cartório, eu e o Jefferson, e o homem lá do cartório atendeu a gente. E fez o que precisava de um documento, e o documento agora você olha, assina ele impresso, mas ele é enviado para a pessoa que espera aquele documento. Ele te manda virtualmente, manda ali pelo WhatsApp, e você manda para a pessoa na mesma hora, o documento válido ali do cartório. E ele fez tudo isso, e quando acabou, mandou para o Jefferson conferiu no celular, a gente mandou para quem tinha que mandar, e aí ele falou, agora você sai e paga no caixa. E aí eu fui indo com o Jefferson, falei, amor, que engraçado, né? Como que ele primeiro atende, faz o serviço, entrega o documento, envia, a gente envia para quem precisa, o caixa é lá quase perto da porta e ele fala, paga no caixa. Aí eu falei, será que tem gente que vai embora sem pagar? Aí ele falou, se fosse no Rio, eu tinha, mas aqui, Claudinha, aqui eu falei, é um povo diferente, né? Ele é outra cultura, Claudinha, igual lá em Portugal, que ninguém fica vigiando, que a gente andou lá de trem, de metrô, e ninguém vigia se você pagou ou não. Ele falou, é outra cultura, é uma cultura de honestidade. E a gente vai aqui para a Bíblia, nós não podemos perder a cultura de adoração ao nosso Deus, de cultos ao Senhor mediante a vida cotidiana, o nosso dia a dia. Nós não estamos em busca dos resultados, como Jefferson disse. Nós buscamos a face de Deus e encontraremos as suas mãos trabalhando para a gente não busca o trabalho das mãos de Deus. A gente busca a face de Deus e encontra as mãos dele trabalhando e nos amando. Então, essa cultura não pode ser perdida. É uma cultura que não dá para ficar para trás. É a cultura que Deus quer dentro dos nossos lares, que Deus quer na nossa vida, no cotidiano, o tempo inteiro.
oferecer adoração ao Senhor. Isso tem um poder para todas as gerações. Eu vou mostrar para vocês aqui. Continuando. Vamos lá para o capítulo 9. É também muito bonito, né? Eu penso assim, a matemática de Deus, diga, na matemática de Deus, sempre tem mais. É quando você menos espera, sabe? Você está ali só amando a Deus, obedecendo a Deus, vivendo milagres, coisas surpreendentes. E de repente Deus tem mais. Eu falei, olha que Deus lindo. Está falando assim no capítulo 9 da aliança de Deus com Noé, tereré, e fala assim, tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Vocês recebem para a família de vocês? Vocês recebem para todas as gerações? Que assim como Deus deu até agora, Ele tem mais para presentear. Deus quer nos dar todas as coisas. Todas as coisas, Deus sempre tem mais para os seus filhos. Já era maravilhoso o alimento de comer lá frutas, comer vegetais, já era tão bom. Mas agora são todas as coisas. Todas as coisas. Eu falei, isso aqui está lindo demais. E continua, Deus falando da aliança, no versículo 8. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele. Quem é o protagonista dessa história bíblica? Noé. Mas olha só. Aos seus filhos que estavam com ele. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. E com todo ser vivo que está com vocês. E aí o texto segue. Estabelecerei uma aliança com vocês. Deus olha para cada um de nós, mas a bênção e a aliança que Ele quer estabelecer, a promessa dEle, Ele quer alcançar as gerações futuras. Deus não olha com os nossos olhos. Então, o que você faz hoje, como você vive, como você se relaciona com Deus, a sua integridade, a sua obediência, os seus cultos de adoração que vem de todo amor, sinceridade, o seu relacionamento com Deus, que é mais precioso do que tudo na terra, faz com que Deus olhe e diga, encontrei um justo. E por causa desse justo, toda a sua família será salva, entrará na arca. Será guardada, receberá bênçãos. Continuando. No capítulo 12, Deus chama Abraão para sair da sua terra. E no capítulo 15, fala que quando Deus promete um filho para Abraão, um filho, Deus está prometendo. E por que eu marquei esse versículo para vocês no capítulo 15? Versículo 6. Porque Deus fez uma promessa. Deus falou, olhe para o céu, como as estrelas. Você pode contá-las? E ele prosseguiu, assim será a sua descendência. Mas eu quero destacar aqui algo para mim e para você. Se nós queremos receber as promessas de Deus para a nossa casa e para as próximas gerações. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Aquele que crê no Senhor recebe um crédito de justiça. Você tem crido? Não importa o que está acontecendo, não importa que não parece, o que parece, não olhe para o que parece, não olhe para o que parece. Não olhe para aquilo que você tem que jogar para fora do barco para que ele não afunde. Não olhe para o outro que já recebeu o que você ainda não recebeu. Olhe para as promessas de Deus, porque as promessas de Deus, ela tem poder de alcançar a sua vida. E um dia, você não vai estar mais aqui. Mas a sua história de integridade, de obediência, de retidão e de adoração vai continuar sendo passada de geração em geração na terra e você não vai precisar se preocupar com esse mundo. Persevere.
Gente, já saiu de Noé e já foi para Abraão. Abraão deu crédito e continua. E chega lá no capítulo 17 de Abraão, no versículo 7. Deus diz assim, gente, a história se repetindo. Abraão, ele veio lá do descendente de Noé, né? Você vai vendo toda a história. E aqui nesse versículo fala assim, Deus falando com Abraão, estabelecerei a minha aliança, como aliança eterna entre mim e você e os seus descendentes, para ser o seu Deus. Aí começa a falar tudo que Deus vai dar. E lá no versículo, eu quero que você vá para Gênesis 25. Vai lá para Gênesis 25. Lá em Gênesis 25. Isso que eu estou assim, voando para você, porque tem tanta pérola. Quando você for ler que Deus salvou a família de Ló por causa da oração de Abraão, o tio abençoando o sobrinho, salvando ainda, preservando uma descendência familiar por causa do clamor de Abraão junto com Deus. É muito forte, existe um poder da graça de Deus derramado sobre a vida do homem justo. Deus quer que isso entre no seu coração e não seja arrancado jamais. Vá até o fim. Tem coisas que a gente não precisa ver. Eu fiquei olhando esses homens todos e eu pensei, quantas coisas eles não viram? E quem disse que a gente precisa ver tudo? A gente precisa ver só o que é parte da nossa história. Aquilo que Deus reservou para a próxima geração, Ele quis que fosse a história da próxima geração. Mas as promessas dele vão ser cumpridas. Porque Deus é Deus. Porque Ele olha o coração dos seus filhos. E quando Abraão, Deus pediu Isaac em sacrifício, quem não sabe vai ler depois, mas Deus pediu para Abraão, o único filho dele, da promessa, e pediu em sacrifício. Abraão realmente preparou o altar para sacrificar. E aí no capítulo 22 de Gênesis, é dito assim para Abraão, é dito assim sobre o que ia acontecer. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Aí vai para o versículo 15 e diz assim, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, Deus está falando comigo e contigo, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. E por meio dela, gente, por meio da descendência de um homem obediente, quando ele nem estaria mais vivo para ver, olha o que está escrito aqui, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Talvez você esteja arrebentando o seu joelho de orar por alguém, orando por alguém da sua família, mas se não há retidão, se não há entrega, se não há santidade, se não há obediência, se não há culto de adoração, se não há desprendimento, se não há fé e certeza das promessas de Deus, você está se fatigando e andando só uma parte da jornada. Porque a oração, ela é fundamental, mas ela não é o fim. Ela é o caminho, faz parte da jornada, porque quem tem um pai, conversa com ele. Quem tem um pai, abre o seu coração para ele. Quem tem um pai, abre os seus pedidos e os seus sonhos. E as suas dores e as suas tristezas. Então a oração é fruto de um relacionamento, não é o fim da história. Ela é a expressão da fé.
E por causa desse homem obediente, mais um homem obediente, descendências e descendências foram abençoadas. Como é então que nós vamos levar a nossa família para a arca? Como vai ser contada a sua história? Como um dia alguém vai sentar com os seus descendentes e vai falar sobre você, talvez quando você já tiver até partido? Você vai ser o Noé? Você vai ser Abraão? Você vai ser Josué, que declarou, eu não sei o que vocês querem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor? Você vai ser José? José que recebeu ofensa, que recebeu inveja dos seus irmãos, que recebeu traição, que foi tirado, arrancado da sua família. E lá no final, levou a sua família para a arca, quando ela iria morrer de fome. Lá no final, o que ele teve, ele distribuiu com seus irmãos, com seu pai, com seus familiares, quando ele se tornou governador de todo o Egito. De repente você está aí sentado e vai falar, eu não tenho um pai como Noé, nem como Abraão. Seja essa pessoa. Seja essa pessoa na vida dos seus filhos biológicos ou dos seus filhos espirituais, daquele que Deus te permite receber a palavra através da sua vida e cuidar. Seja essa pessoa. Porque a partir de você a história pode mudar. A partir de você a história pode mudar. Amém? Animados? Com um coração transbordando de como Deus está te colocando agora, nesse momento da história, trazendo uma história tão antiga, verdadeira e antiga, para hoje. Para hoje. Agora eu quero ler para você lá em Gênesis 24, no versículo 1, quando fala que Abraão já era velho, de idade, muito avançada, e ao Senhor em tudo ele foi abençoado. E pelo Senhor em tudo ele foi abençoado. Um dia, cada um aqui vai ter idade avançada. Pare de se preocupar com o outro. Pare de olhar para o outro. É um relacionamento com Deus, é uma cultura de cada alegria, de cada vitória, de cada conquista, não importa, de cada promessa cumprida, um culto oferecido ao Senhor individualmente. Depois como igreja, mas primeiro individualmente. Olhe para esse Deus. Começa você com Ele. E a consequência é porque transborda e alcança essa e outras gerações. Você já se imaginou velhinho? Quem é muito novo não se imagina velhinho, né? Eu descobri que para quem é muito novo, acham que é velhinho quem não se sente velhinho, mas isso é uma outra história. Mas um dia todos vão ficar velhinho. E aí alguém vai estar contando a sua história, dizendo assim, o Eduardo Andriola viveu X anos, 120 anos, e o Senhor em tudo o abençoou. Comece a olhar as bênçãos recebidas e a adorar a Deus como estilo de vida. Assim como no cartório hoje não tinha ninguém vigiando, porque a cultura é ser honesto e é pagar porque você recebeu um serviço. Que a nossa cultura seja adorar, obedecer, olhar sim para a nossa família. Estamos trabalhando com um Deus que prepara lugar na arca para a nossa família estar junto conosco na hora das bênçãos serem derramadas. Amém? Deixa eu olhar daqui se eu estou vendo sorrisos. Sorrisos. Sorrisos para Deus. Sorrisos de quem já está querendo sair daqui correndo e fazer um culto para Deus.
Sorrisos para quem tem um estilo de vida e fala, não, preciso arrumar agora. Eu preciso perseverar até o fim dos meus dias. Não por interesse, mas porque eu entendo quem é o meu Deus. E como é que o filho se relaciona com o pai? Quero que você pare agora, feche os seus olhos. A gente viu com esses homens obediência. Homens que construíam altares para o Senhor. Homens que criam quando Deus falava. Um Deus de aliança com descendentes por causa da integridade de um só homem. Um Deus que quer dar mais. Ele disse para Noé que todos os animais que voam, que andam na terra, que todos vão temer a você. Eu pensei, poxa, a gente foi indo para um caminho que agora a gente tem medo dos bichos. Mas o plano de Deus é que não tivéssemos medo algum. Porque Deus entregou como presente para os seus filhos. Você não pode, eu não posso. Não podemos andar de cabeça baixa, porque quem se relaciona com Deus do céu, da terra, precisa andar como um filho adorador, justo e íntegro, porque a sua descendência virá junto num caminho de integridade, de obediência, de fé. E agora eu quero falar para você fechar os seus olhos e orar pela sua família. Porque nós vimos esse tempo todo aqui na Bíblia, nós vimos que Deus tem promessa para cada um de nós e para a nossa descendência. Não é só para a gente, porque Deus está mudando o mundo. Eu falo para todos os meus netinhos, para que você existe? Aí eles já sabem, para mudar o mundo. Com o quê? Com o amor de Jesus. Tem uma missão. Faça a sua parte. Não fique culpando seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, não. Deus está procurando você. Deus está procurando você para construir a arca. Bem grande. Para manter a porta da arca aberta. Para acreditar nas promessas do Senhor e para adorá-lo. De todo o seu coração, ainda que caia uma tempestade, ainda que você deixe coisas para trás, ainda que tenha que sair da sua terra, ainda que tenha que falar, Deus, é para eu te entregar isso, mas isso me custou tanto. Nada nos custa. Tudo é presente de Deus. E o Deus que deu um, Ele dá muitos. O Deus que deu para mim, Ele quer dar para toda a minha geração e descendência. Ore agora aí por alguém que Deus está colocando no seu coração que você quer dentro da arca. Precisou você vir pela Bíblia, por esse caminho de entender que não se trata do outro, se trata de você. Como você lida com as coisas sérias daquilo que Deus fala. Como você lida com a instrução de Deus. Como você lida com as promessas de Deus. Diga para o Senhor agora. Quem você quer na arca? Mas diga para o Senhor que existe algo que você tem que fazer. Que é obedecê-lo sem explicações. Que é obedecê-lo sem vacilar. Que é adorá-lo todo o tempo, incansavelmente. Incessantemente. Oferecendo cultos para Ele. Por muitos e por muitos anos aqui na igreja, quem já esteve ouvindo os testemunhos nossos, em pedaços, de tempos em tempos a gente conta,
Sabe que a gente teve uma das nossas filhas afastada dos caminhos do Senhor. Foi um teste, foi uma prova, assim, por muitos anos. Foram 10 anos contando assim, mais ou menos, talvez 12, mas mais ou menos uns 10 anos. Isso não é pouco, isso é muito. Enquanto a gente servia a Deus, liderando a igreja. Se a gente olhasse para a circunstância, a gente se perderia e perderia o plano de Deus para a nossa família. A gente teve que adorar a Deus, orar, clamar, confiar, crer nas promessas e esperar. Esperar. Eu quero ler para vocês, eu tenho um testemunho aqui, curtinho. Mari, linda, estou te vendo. Mas eu não vou te chamar aqui não, tá? Mari. Quantos anos aqui na igreja? Já vi 18? Hã? 20 certinho? 20, gente. 20, a idade da igreja, a idade da Mari e do Danilo aqui na igreja. Aplaudam. Agora, gente, quem é Mari e Danilo? Quem é Mari e Danilo? Danilo é fácil, né? Porque ele está sempre no teatro. E a Mari, mais fácil ainda, né? Cadê a Mari e o Danilo? Fiquem de pé, Mari e Danilo. A Mari tem uma história linda. Eles são ali, ó, gente, Mari e Danilo, ó. Deem tchau para eles. Fala, lindos. Lindos. Gente, a Mari, eu me emociono com a história da Mari. E eu não tinha lembrado que eu conversei com ela, né, para fazer isso aqui. Não que eu ia chamar ela, ficar em pé, nada disso. Mas eu falei, Mari, a tua história, eu repito sempre. Gente, a Mari teve uma mãe que orou... Quantas irmãs são? 4, Mari? 4. 4 irmãs. E a mãe da Mari era crente. Então, vou ler um pedacinho aqui. Minha mãe orou por nós, né, pelas filhas, 10 anos. E eu estou lendo o que a Mari escreveu, tá? E eu sempre fui a que apontava o dedo, deixando claro a minha insatisfação sobre a palavra, sobre crente. O tempo foi passando e ela sempre declarando que todas as filhas dela serviriam ao Senhor. Pois bem, em 2004 ela morreu, mesmo ano que eu me converti. E desde então eu e minhas irmãs servimos ao Senhor. Deus preparou tudo. Deus preparou todas as coisas. Tem coisas que a mãe da Mari não viu. Mas vocês lembram, gente, que eu falei que a gente não precisa ver, a gente só precisa crer. Porque Deus cumpre, Deus é fiel. Então eu me emociono todas as vezes que eu vejo a Mari, todas as vezes que eu vejo uma mãe orar pelos seus filhos, exclamar pelos seus filhos, chorar pelos seus filhos, mãe ou pai. Eu penso, Deus é fiel para cumprir. Deus ouve orações do seu filho justo e íntegro, de um adorador. Deus ouve e vai de geração a geração. Ele quer acender a verdade da palavra dele hoje aqui nos corações. Aí eu olho, eu falo, meu Deus. A mãe da Mari, ela acreditava, ela declarava as verdades. Então o sofrimento não toma conta de um coração que crê. Porque ele não é abatido pelo que ele vê, mas ele vive pelas promessas. Deus quer tirar um tantão do teu sofrimento assim, ó, porque grande parte do sofrimento do Filho de Deus na terra é pensar nas mentiras do diabo e esquecer as promessas de Deus. Amém? Deus quer acender aqui as verdades dele. Pensa no céu, Mari. Um legado de oração, a mãe dela deixou um legado de fé. E está aí porque a história continua. A fidelidade de Deus continua. Bernadette, cadê a Bernadette? Será que o João já pregou? O Brian está aqui, gente? Não estou vendo, não está não? Brian, vem aqui fazendo favor. O Alan, tu não quer correr lá no Connect e ver se o João Bonato já pregou? Connect está lá em cima, os juniores. Olha para mim fazendo um favor. Se ele não pregou, deixa ele lá. Se ele já pregou, ele vem aqui.
Agora, senão não precisa vir mais. Obrigada. Olha, gente, é a Bernadette. Vem também, Bernadette. Vem também, Bia. Ó, gente, tem tanto testemunho aqui na igreja. Tanta gente que podia estar aqui em cima. Tanta gente, tanta gente, tanta gente. Mas Deus colocou no meu coração. E eu conversei com eles. E falei assim, conta um pouquinho, bem curtinho, bem curtinho. Eu estou olhando a hora ali, né? Não é dia de vigília e tal. E eu, conta curtinho ali, como foi a oração da sua mãe, do seu pai, como foi a oração de fé. Vocês olham o Brian assim, ó, dirigindo louvor, né? Todo, paizão, maridão, servo de Deus. Essa cara de santo. Mas vai olhar o joelhinho da mãe dele. Vai olhar o joelhinho da Bernadette. Vai olhar o meu joelhinho e o do Jefferson. Vão olhar os joelhinhos. E aí, João está aí, né? Sua mãe está aqui? Não pôde vir, chegou de viagem, está chegando de viagem, né? Sulamita, prof do Kids, seu pai é Hamilton? Acertei? Hamilton. Bernadette está aqui. Vem cá, João, fica do lado da sua mãe. Olha, deu certo, você já pregou lá nos juniores? Gente, o João era rosinha, fofucho. Foi Kids aqui na nossa igreja. Aí vocês olham ele aqui, ó. Prof do Connect, empresário, né? Olham ele, falam, nasceu santo, cresceu santo. Lê pra gente, Brian, por favor. Eu cresci na igreja, sempre muito ativo, graças à influência e ao investimento dos meus pais, Sulamita e Hamilton. Eles sempre acreditaram no propósito de Deus para a minha vida. Me ensinaram com amor, baseados na palavra e no encorajamento constante. No entanto, em determinado momento, que me frustrei com pessoas, promessas e com a igreja. Decidi desistir e abandonar aquilo que eu acreditava ser meu chamado. Passei um ano distante, experimentando as coisas do mundo. Durante esse tempo, meus pais incansavelmente investiram em mim. Muitas vezes eu os via orando por mim de madrugada, sempre me esperando com paciência, dedicando tempo à minha vida, me amando e me confrontando em amor e sabedoria. Em um domingo, minha mãe, cansada de me ver levando aquela vida, ajoelhou-se na nossa sala e clamou ao Senhor para que meu tempo de retorno se apressasse. Foi então que o vazio dentro de mim começou a gritar mais alto. Comecei a sentir falta da vida da igreja, de louvar, de viver para o Senhor. Então eu orei e pedi ao Senhor uma esposa, dizendo que queria me casar e cumprir o meu chamado ao lado dela. Minha mãe, nesse mesmo tempo, também orava para que eu encontrasse a pessoa certa e abandonasse as escolhas que me afastavam de Cristo. Exatamente uma semana após aquele domingo de clamor da minha mãe, voltei para Jesus e conheci a Ana, minha esposa. Pouco tempo depois, saí de casa apenas para me casar com ela. O ano que estive afastado dos caminhos do Senhor foi um tempo de muitas perdas, mas em apenas uma semana, de volta para Jesus, o Senhor restituiu 100 vezes mais. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sou fruto das orações dos meus pais e hoje tenho uma família de frutos abundantes. Na arca! Na arca. Ô Mari, eu já li, vem aqui também, ficar aqui representando, só vem ficar pertinho de mim, representando algo muito profundo. Nós não precisamos ver para crer. É muito poderoso, Mari. É muito poderoso o testemunho da sua mãe que ecoa hoje. Vem aqui em cima, de geração. Vem, você é acostumado, você ficou não sei quantas apresentações do musical de Natal. Aí tá, agora deu uma vergonha. Vem. Você conhece esse lugar aqui, ó, mais do que eu aqui, já furou o chão com a família que chegou em Cascavel. Cadê o macacão colorido? Sabe, Mari, é muito lindo. Só eu, né? É assim mesmo. A gente está em casa, em família. É muito lindo, gente. Lembre sempre que Deus é fiel. Vamos parar de querer ver tudo. Tem coisa
que vai se cumprir independente da gente ver, porque é de geração em geração. Fica aqui, tá? Fica aqui, ó, que existe algo no mundo espiritual sendo anunciado para a igreja. Bernadette, uma mãe que vai ler para a gente. Meu nome é Bernadette, mãe do João. Frequentamos a NIB, se não me falha a memória, desde 2007. Criamos o João na igreja e ele sempre frequentou a Nova Kids, a Nova Teens e os jovens. Sempre foi um jovem ativo e frequente na igreja. Ele me motivava a ir aos cultos e a servir na igreja. Sempre orava pela vida dele para chegar em casa com segurança e Deus livrar ele de qualquer mal que poderia acontecer. No final de 2019, o amor que o João tinha por Deus esfriou. Ele começou a andar com más companhias e a frequentar lugares que não eram o melhor para ele. Eu e meu marido sempre instruímos ele a fazer o que era o correto. Mas nesse período, o João não dava ouvidos à nossa fala. Sempre que ele saía, eu iniciava minhas orações por ele. Intercedia para que Deus guardasse ele de todo o mal. E quando enfim ele chegava em casa, aí sim senti o alívio em meu coração. Mas as orações não cessavam. Continuava orando e agradecendo por seu retorno. No meio de 2020, Deus respondeu às minhas orações. E o João teve um encontro verdadeiramente com ele. E ele voltou aos caminhos do Senhor. Hoje, vejo o quão bom Deus tem sido em nossa família. Vejo meu filho na igreja novamente, encaminhado para o seu tão sonhado casamento, com uma nora que foi fruto da oração também. Sendo um homem que eu pedi a Deus para que ele fosse. E eu mesmo, mesmo com as coisas em ordem, a oração pelo meu filho continua presente na minha vida. Por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Lucas 11:9. Beijo e abraço essa mãe. Muito bem. Mais um pedacinho. Meu nome é Beatriz, sou filha do Jefferson e Cláudia, pastores dessa igreja. Em minha adolescência, me afastei do Senhor, fechei meu coração por anos. Deixei de ter relacionamento com meus pais por um grande tempo e me perdi de quem eu era. Já dei esse testemunho todo aqui, mas hoje eu quero compartilhar a importância da oração dos meus pais nesse tempo. A oração conecta os pais ao coração de Deus. A oração gera milagres. Meus pais nunca deixaram de orar por mim. Foram 10 anos intercedendo pela minha vida. Madrugadas e madrugadas de joelhos pela minha volta. Essa intercessão levou eles a um lugar de total esperança no Senhor. Trouxe a visão de Deus sobre a minha vida. Eles conseguiram ouvir o que o Senhor estava dizendo sobre mim. Então caminharam nessa verdade. Apesar de todas as circunstâncias, que eram muitas, nunca desistiram. Foram intencionais nas estratégias que o Espírito Santo dava para eles irem alcançando o meu coração. Depois de alguns anos semeando, o fruto veio. Eles perseveraram e puderam viver essa colheita. Eu me conectei com eles novamente, voltei para o Senhor e voltei para a igreja. Depois disso, casei, voltei a trabalhar na igreja, tive 4 filhos e sou muito crente. Gente, mas eu sou muito crente, mas às vezes até me assusto, assim, de tão crente que eu fiquei. Meu coração alinhou ao céu de uma forma tão especial que eu agradeço tanto a Deus por me transformar dessa forma. É Ele quem gera isso tudo. Dia após dia, hoje posso dizer que me tornei uma adoradora em espírito e em verdade. Eu sei que sou fruto de muita oração. Glória a Deus pela presença dEle na vida dos meus pais e por todo o seu agir em minha vida. Se você perdeu a esperança pelo seu filho, marido, esposa ou por outra pessoa da sua família, ou pensa, esse não tem mais jeito, infelizmente, você não está alinhado à visão que o Senhor tem sobre essa pessoa.
Se você desistiu dessa pessoa no seu coração, eu venho te dizer que existe esperança. Ore e peça para o Senhor te entregar a visão dele sobre a pessoa ou situação. Precisa do alinhamento do coração com a visão profética por essa pessoa. Só assim estará de acordo com o que o Senhor planejou, e então você poderá caminhar em parceria com Deus, pelo futuro do outro. Essa é a palavra que eu deixo aqui. Busque a perspectiva do céu, se alinhe a ela e caminhe sobre ela. Sem ela não vamos a lugar nenhum. Sem ela podemos até ser impedimento da glória do Senhor na vida do outro. Isso é muito sério. Ore, haja e persevere. Deus é fiel. Hoje eu vivo meu destino profético e agradeço imensamente a quem enxergou ele antes de mim. Pai e mãe, eu amo vocês. Obrigada. Gente, fica de pé. Eles estão representando aqui histórias e histórias. Se você está vendo e contemplando as obras de Deus, diga amém. Se algumas você ainda não viu, diga amém igual. Porque Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Não arrede do lugar que Deus tem para você. Não se mova de forma errada. Se tem alguém aqui, eu quero falar aqui o posso orar. O posso orar, cadê o posso orar? Você vai pegar, Edivandro, você que vai recolher os pedidos, né? Todo domingo, toda quarta, quem está no Posso Orar hoje? Já fica aqui na frente. Oi? Então vem todo mundo, gente, que está aqui. Vem aqui na frente. Olha, todo domingo, toda quarta, eles estão aqui, eu posso orar por você. Vocês vão embora com o pedido guardado porque querem, porque só vem aqui na frente e alguém vai orar por você. Vira de costa, todo mundo, para a igreja. O que está escrito nesse colete? O que você vai responder? Foi fraco. Não desperdiça, pode virar de frente agora. Você recebeu um pedido aí na sua mão, um papel, aliás. Quem recebeu um papelzinho? Gente, escreve, porque ali atrás, ó, do lado direito, do lado esquerdo, tem um mural. Naquele mural, vocês podem ficar aí, que vocês estão aqui representando até o final do culto, para lembrar bem o poder de Deus. Naquele lugar no fundo, tem um mural de oração. Todo ele não anda, ele fica ali naquela parede. Sempre, e tem papel, e você pode escrever o seu pedido. Ele não sai dali, todo o tempo, de manhã, de tarde, de noite. Você escreve, depois eles vão receber e dividem, gente, eles oram. Eles oram todo o tempo, tem gente orando, tem o SOS oração. Você ora e você tem todo um reforço, além do seu GA, vocês têm aqui, ó, e tem o telefone do SOS. Direto, quando tem alguém precisando, eu mando o pedido lá no SOS. E tem lá, você quer uma oração em áudio, quer uma ligação, ou só quer que ore? Aí você responde a mensagem. E várias vezes eu peço oração em áudio para aquela pessoa e a pessoa recebe. Dou o telefone dela. Não desperdice aquilo que Deus tem proporcionado de reforço. E hoje você pode entregar o seu papelzinho com o seu pedido, porque vai ser ao vivo. Vem aqui na frente e entrega para um deles quando acabar o culto. Eles vão ficar bem aqui, ó. Não estão com pressa, né, gente? Eles vão ficar aqui um pouquinho, vai receber o seu papel e depois eles vão se organizar para distribuir. Entenderam isso? Cadê a comemoração? Gente, isso é uma alegria. Já pensaram que tão fácil alguém orar por você assim? Ir para casa e ficar orando lá pelo seu pedido. Intercessores, isso é lindo. Ofereça um culto ao Senhor. Adore ao Senhor pelos intercessores que Ele tem levantado. E se você sente chamado para esse ministério, já levanta, já vem aqui na frente, que o Edivandro já vai anotar o seu nome. Pode vir. Pode vir, tem alguém? Ótimo! Que lindos! Quem mais quer se juntar a esses intercessores? Edivandro, no final você anota? Alguém te ajuda? Mais alguém? Olha, 4 novos intercessores chegando.
Se fosse para comer, né? No final, lá em cima. Quem quer vir comer uma pizza no final? Mas para intercessão não é tão fácil assim, né, gente? Então, se não é tão fácil assim, celebre a vida de cada um aqui, ó. Celebre. Celebre. Deus te chamou para construir uma arca. Mas Ele está procurando um homem justo, do qual todas as outras pessoas ao redor serão abençoadas, através da sua justiça, da sua retidão, da sua obediência e da sua adoração. Feche seus olhos. Ó Deus querido, Senhor, a tua igreja está aqui. A sua igreja, a sua noiva. A gente cantou. Como será o encontro da noiva com o noivo? Será tão lindo. Mas ainda não acabou. O Senhor está dando instruções. Temos algo a construir. Temos um caminho de integridade para andar. Temos um compromisso com as próximas gerações na terra. As futuras descendências. Hoje nós queremos glorificar o teu nome. Dizer que o Senhor é Deus sobre nossas casas. Sobre a nossa descendência. Sobre a sua igreja. Que estamos posicionados, parando de olhar em volta e ficar preocupado com o pecado do outro e adorar ao Senhor e obedecer ao Senhor e agradar o seu coração, porque é o Senhor quem dá a instrução, é do Senhor que vem o comando. O Senhor da nossa parte espera obediência. Eu oro agora, Deus, pelos todos esses testemunhos aqui. O Hamilton e a Sulamita que oraram pelo Brian. E o Brian voltou e hoje está colocando a sua família na arca. A Mari e o Danilo. Eu oro por toda a descendência deles. A Beatriz e o Bruno por toda a descendência. A Bernadette e o Fernando. A descendência que vem deles, o João e a Lindsay, que logo estarão se casando. Ó Deus, a história continua e o Senhor continua procurando corações íntegros, para que o seu nome seja adorado em toda a terra, geração após geração, porque o Senhor não procura quem castigar, o Senhor procura quem abençoar. E para quem o Senhor quer dar mais. Obrigada por esses intercessores. Enquanto a gente está ali, muitas vezes, em outras situações do nosso dia a dia, eles estão lá de joelho no chão, clamando pelos pedidos. Sustenta eles, Deus. E que eles também, quando intercederem por outros, aplicando fé, eles também apliquem uma fé inabalável sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Amém.